eu vou iniciar um assunto que nunca foi conversado, eu acho, nem na internet. As pessoas falam tanto em inversão. Então, vamos iniciar. Você tem uma imagem aqui, ó, o garimpo no Sol Central. Eu estava falando que esse assunto não foi falado na internet. Não é falado na internet, não é falado em lugar nenhum, porque as pessoas não têm noção do que vai acontecer na inversão. Ela é surreal. Por isso que a elite, ela já foi embora daqui, você quer saber a verdade. Eles já foram embora. As grandes famílias que são dessas 13, elas não estão mais aqui. Elas já se retiraram. Porque ela sabe que o que vem vindo é surreal. Eu acho que o único abrigo que você tem que ter é o espiritual e você está bem com o Criador, porque a gente está caminhando com um acerto de conta. Por que eu estou falando isso? Então vamos lá. Você tem aqui, ó, você teve a primeira Terra, você teve a primeira inversão, depois você tem o giro de 72 graus, que eles giraram o firmamento. Por que eles giraram o firmamento? Porque eles não queriam que entrasse na era de Capricórnio. A era de Capricórnio é quando você tem o Aion dentro do domo de quartzo, em um certo território, onde é o Sol central. Esse Aion, ele consegue chegar até o 33 norte. Então, o que eu quero falar com isso? Que até o 33 norte vão sofrer coisas que talvez as pessoas não tenham noção em termos de dimensão. Vamos parar por aqui. Lá no final eu continuo, que você vai ter que ter a imagem para entender. Então, beleza. Então, você sabe que o Aion, quando ele se colocar no centro, ele vai chegar até o 33 norte, né? E do lá ele chega... Não, o 33 norte... Eu tenho que ver se o 33 norte, o paralelo 33, é até o 33 norte. O 23 é o centro, né? O 23 norte, você tem que subir 10 para cima e 10 para baixo, tá? Para você saber a área segura. Mas, continuando. Aí, o que houve? Houve, conforme a segunda Terra passou o giro de 72 graus, quando chega na segunda Terra, não houve inversão magnética. O que houve lá? Desligou o relógio. O Criador vai lá e desliga o relógio, porque o zodíaco tinha completado uma volta inteira, 25.920 anos. Completou uma volta inteira, ele podia desligar. E ele desligou para manter tudo girando no mesmo sentido e a água não descer. E nem o céu azul sumir. Por isso que ele desligou. E por isso talvez que o Criador tolerou os anjos caídos, desde quando eles caíram aqui até chegar nessa data de 25.920 anos. Porque o Criador, ele obedece à regra do jogo. Ele criou a regra e ele obedece. Tanto é que ele não fez nada, ele deixou correr solto, foi correndo solto. Aí o que acontece? Ele pode desligar, não precisou jogar o céu vermelho de novo e deixou a água, porque se ele inverte, se ele desse uma inversão magnética sem desligar o relógio, a água desceria e você não teria mais o céu azul. Então ele quase assim, não vou deixar, mas vou ligar no mesmo sentido. Só que ele deixa desligado 5.809 anos. É muito tempo. Ele deixou desligado, porque aqui não tinha nada dele. Tanto é que na primeira live você sabe que não tinha mais nada dele aqui. Tudo tinha sido corrompido. Tudo era anjo caído e era híbrido. Então, beleza. Só que quando ele deixa desligado, esses anjos caídos e esses híbridos, eles tinham desenvolvido tecnologia de cristal. Você tem 7 cidades intraterrenas que são minas de cristais gigantescas. E as cidades são construídas dentro desses cristais. Então, esse Sol central, o Sol central não cria um mundo para você através do domo de quartzo? Então, ele também está criando nessas cidades intraterrenas que são de quartzo. Lá também se cria tudo igual e está sendo criado para você. E aí, o que eles fizeram? Os anjos caídos começaram a garimpar o Sol central. E aí, o que eles fizeram? O Sol central, tá vendo? E ali em cima está o segundo relógio, porque você tem o primeiro relógio, que é o céu vermelho, que está embaixo. O segundo relógio é onde você está hoje, que é o firmamento, tudo. E depois você tem o terceiro relógio, que são as circumpolares. Então, por isso que está escrito ali segundo relógio. Então, você tem o Sol central e eles fizeram esse garimpo nesse Sol central. Por que eles fizeram isso? Eles pegaram
toda essa pedra gigante, esses anjos caídos, e levaram ela para o Polo Norte. E colocaram essa pedra gigante no Polo Norte. Por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam mais que o relógio obedecesse o Sol central. Como se eles quisessem fazer algo que não ia ter mais a regra do Criador. Se desligasse o Sol central ou não, a vida aqui continuaria a mesma coisa. Desde que eles fechassem. Eles tinham que fechar um domo elétrico aqui. Tanto é que quando você assiste o filme da Marvel, tem uma parte lá, porque tudo é falado. O Homem de Ferro fala assim, no quarto filme dos Vingadores, nós devíamos ter construído um domo para nos proteger. Então eles queriam ter feito um domo elétrico e ter feito um centro que o relógio obedecesse. Então, o que eles começaram a fazer? Ó, aqui é o Polo Norte, ó, os anjos caídos levaram para o Polo Norte um pedaço gigante da pedra magnética do Sol Central, que é conhecida hoje como Monte Meru, a montanha de Monte Meru. Os anjos caídos fizeram isso. E aí, ó, só para você ter uma noção. Aí a imagem do Polo Norte, para você ter uma noção. Só que aí é da Terra redonda, né? A gente não crê nessa Terra, mas cada um crê no seu modelo. A gente sabe que com a diminuição do campo magnético da Terra, é igual uma bolha de sabão, aqui quem está no meu canal sabe disso, que ele vai se fragmentando em bolhas de sabão pequena e cada uma vai ter o seu campo magnético, não obedece mais o campo magnético maior. Então foi isso que eles quiseram fazer, eles levaram essa pedra gigante para o Monte Meru e colocaram lá. Só que aí, o que acontece? Eles queriam fazer um centro deles. Só que eles vão tentar fazer o domo elétrico. É isso que é a coisa... Você vê a tecnologia que os anjos usaram. Ó, se você ver essa imagem aqui, ó, aqui está te mostrando a anomalia magnética do Atlântico Sul. Eu vou te dando os dados. Daqui mais 2, 3 imagens, você já vai entender aonde que esses anjos quiseram, aonde eles foram chegando, e vai te dar uma compreensão do que eu estou te falando, se você estiver meio perdido. Eu só estou te dando um monte de informação, mas eu vou completar o raciocínio com as imagens seguintes. Então, você tem aqui, ó, a anomalia magnética é criada, porque aqui é um campo magnético que não obedece mais o campo magnético maior. Antes de eu seguir com as imagens, Atanásio, quando a Antártida se formou em 1617 com o padrão de 400 anos, e você tem um padrão de 430, 420, 400 anos, e aí se formou a Antártida em volta da Terra. O que aconteceu? A igreja ficou preocupada, porque tudo se sucumbiu. Destruiu tudo, através do Manfrude, através de liquefação de solo. E a igreja, ela ficou preocupada. O que está acontecendo? E aí colocou Atanásio para sair fazendo essa pesquisa. Atanásio, ele descobriu que o Monte Meru era uma pedra colocada. Não era um campo magnético que já tinha lá, que a Terra foi formada assim. Não, ele viu que são blocos de pedra magnética, né, do Sol central colocada lá. Só que, se você reparar do mapa que está do lado, se você olhar esse mapa que está do lado da anomalia magnética do Atlântico Sul, você vai ver o Sol central. Você está vendo o Sol central aí, ó? Você está vendo como que o Sol central está bem próximo do Polo Norte? Está vendo ali, ó? Como que eles fizeram? E você está vendo que a anomalia magnética do Atlântico Sul, para Atanásio, eles colocaram uma pedra alinhada junto com o Triângulo Astral, que está sobre o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Eles colocaram uma pedra nesse Oceano Atlântico. Os anjos caídos, como eles caíram do céu, eles compreendem o firmamento de uma forma além do que a gente compreende. Tanto é que, assim, ó, quando dá errado algo, eles já levaram um bloco de pedra lá no outro lado também, porque, assim, ó, se aqui der errado, nós vamos tentar ali. Então, essa anomalia magnética do Atlântico Sul, para Atanásio, ele fala que tem blocos dentro do Oceano Atlântico, aí nesse lugar. Ele fala flutuação magnética. Eu não sei se essa é a palavra, né, para quem faz esse estudo. Mas eu sei que aí o campo magnético fica variado e a gente está vendo a consequência de quem está sobre esse campo magnético, que é o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É bem dizer, esses 3 estados que estão dentro da quebra do tempo.